programa Mundo Gospel de hoje tem a honra de trazer mais uma presença gospel. Trata-se de um homem de Deus, chamado por Deus para servi-lo, adorá-lo e ser um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos falando do pastor Pedrão, que recentemente esteve participando do programa No Limite. E você, com certeza, já o conhece. Pastor Pedrão, como vai, meu amigo? Bem, graças a Deus, um prazer muito grande estar aqui nesse programa fantástico que tem por objetivo anunciar a palavra de Deus, né? E com certeza ser uma bênção na vida do nosso povo desse Brasil varonil. Graças a Deus. Pastor Pedrão, vamos então começar esta entrevista, você falando para quem está em casa, como foi a sua entrada no Evangelho. Você já nasceu em um lar evangélico ou passou a ser evangélico depois de alguns anos? Bom, eu nasci num lar cristão, né? Eu nasci até no Seminário do Sul, em 1965. Meu pai estava se formando nessa época. E eu fui nascido e criado dentro do Evangelho e nunca me desviei. Era até uma das coisas que eu pensava, como é que eu daria um testemunho? Porque a gente vê pessoas falando, olha, fui drogado, fui um ex-viciado, fui isso. Eu falei assim, bom, eu não sou ex coisa nenhuma, porque eu nasci dentro do Evangelho, fui criado e nunca me desviei. Até que um dia um pastor disse, olha, esse é o melhor testemunho que deveria ser dado dentro da igreja. Tive a experiência com Cristo, desde cedo, me batizei com 7 anos. E aí o Senhor veio trabalhando na minha vida e cada vez mais aumentando o amor por Ele. Graças a Deus. Pastor, nós temos algumas informações que o irmão já foi sequestrado, é isso? Verdade. Em 1991, meu pai, nós tínhamos uma empresa, uma distribuidora de vendas da Golden Cross, plano de saúde. E isso gerou um sequestro, eu fui sequestrado, já era casado, já era pai de 2 filhas e minha esposa estava grávida do meu 3º filho, ela já estava grávida de 8 meses. Fui sequestrado em 91, no dia 11 de setembro, né? Caíram as torres do World Trade Center e caiu também essa experiência do sequestro. É uma experiência ímpar. Quantos dias em cativeiro, pastor Pedro? Foram 21 dias em cativeiro. 21 dias, eu e minha irmã, Sônia Cristina, acorrentaram o meu pé e o pé dela na cama, para evitar qualquer possibilidade de fuga. Ficamos ali presos, completamente impotentes, necessitando única e exclusivamente da ação do Senhor nesse caso. Pastor Pedrão, qual é a sensação, qual é, quer dizer, o sentimento de estar ali sequestrado, sabendo que pode morrer ou pode voltar para casa vivo? Quer dizer, naquele exato momento, o que o Senhor pensou, olhando para sua irmã sem poder fazer absolutamente nada? Conte um pouco sobre isso. Nessa hora que a gente leva uma vantagem muito grande de ter a Cristo como Senhor e Salvador em nossos corações, porque era uma ação de completa impotência. Apesar do tamanho, apesar de ser grande, não havia nada que eu pudesse fazer ali, porque colocaria em risco também a vida da minha irmã. Então não havia nada que nós pudéssemos fazer a não ser esperar no Senhor. E foi o que nós fizemos. Oramos e esperamos com paciência a ação do Senhor, que foi o que aconteceu. A polícia estourou o cativeiro, nós não pagamos resgate, Deus não permitiu que o dinheiro do justo fosse para o injusto, e nós saímos dali com vida. E 15 dias depois que a polícia estourou o cativeiro, o meu filho, o último filho, nasceu de parto normal. Quer dizer, a obra do Senhor é completa. Teve medo de morrer, pastor Pedro? Muito, né? Esse negócio de que, fala que crente, Paulo fala, né? Morrer para mim é lucro. É lucro, mas se a gente puder esperar um pouquinho, é de bom tamanho, né? A gente demorar e esperar, adiar. Com certeza, cada vez que a porta abria, o coração vinha na boca, porque não sabia o que ia fazer. Bom, olha, nós vamos matar você porque não deu certo. A sua família não vai pagar resgate, ou qualquer outra coisa. Toda vez que a porta abria, entrava um sequestrador, o coração vinha na boca. Pastor, e se o Senhor o encontrasse hoje, o senhor estaria encontrando aquele que lhe sequestrou. O que é que o Senhor diria a ele exatamente, caso o encontrasse? Olha, hoje não tem nenhum tipo de mágoa. Uma das coisas que eu falei, assim que a polícia estourou o cativeiro, até um dos delegados ficou chateado comigo, porque não é a postura, muitas vezes, da polícia. Eu fiz questão de, quando saí do cativeiro, fui ao carro, aonde eles estavam presos, algemados, e falei para eles, olha, eu perdoo
por tudo que vocês fizeram. E falei do coração, ou seja, no momento máximo da minha raiva, porque o jogo tinha sido invertido. Ou seja, eu era a pessoa que estava presa e agora o jogo tinha se invertido. Então eu poderia tirar proveito da situação. Mas o coração foi um coração de perdão e a gente vê que muitas vezes foram pessoas que não tiveram uma vida abençoada, estrutura familiar, e a gente precisa ter misericórdia e orar por essas pessoas. Após essa grande experiência, ficou provado que o senhor é um homem que já viveu algumas emoções. Vamos então falar um pouco da emoção que o senhor também teve participando do programa No Limite. Como foi a sua participação no programa? Como o senhor chegou até lá? Se inscreveu, mandou uma carta, foi convidado? A Rede Globo queria personagem, ela queria evangélico, assim como queria um policial militar, uma dona de casa, uma atleta, e eu entrei nessa lista dos evangélicos que pudessem ser selecionados. Então fizemos uma série de testes, passei por teste psicotécnico, entrevista com psicólogo, banca examinadora com os diretores do programa, teste de esforço. Tomamos 6 vacinas para poder participar. 35 candidatos fizeram todos esses testes, porque como a coisa é pesada, um pode desistir no início. Até uma pergunta no início que me fizeram, se eu aguentaria ficar 20 dias no mato. E eu falei, olha, para quem ficou 21 na mão de sequestrador, ficar 20 no mato vai ser férias, né? Vai ser uma tranquilidade, vai dar para segurar.